Mais um Paparelando começando comigo, Santiago Mendonça e meu grande amigo Gui Toscan. Fala, Gui, tudo certo? Como é que tá, meu amigo Santi? Tudo bom? E a gente tá mais um dia aqui dividindo uma xícara de café. Como é bom isso, né? E falando. Como sempre, né? Paparelando. Paparelando. E sobre assuntos não faltam aqui pra nós, né? Eu acho que a gente podia até conversar um pouco hoje sobre as Olimpíadas. O que tu acha? Isso me deixou muito irritado. Sabe o quê? Eu vou dizer já de cara, porque é um negócio que vai me tirar de mim isso aí. Essa imposição da alimentação, restrição. Pode vir aqui o melhor vegano com todos os argumentos, com todas as pesquisas científicas para dizer que substitui não sei o que. Cara, não tente mudar o que o cara já faz a vida inteira naqueles 30 dias. A questão não é se é o melhor vegetariano ou não. A questão é que o cara treinou a vida inteira cumprindo uma alimentação que ele está habituado. O organismo dele está acostumado. Tu chega e impõe para que ele não possa mais comer a carne, por exemplo. Cara, é difícil. Os caras vieram de culturas diferentes, cada um tem uma alimentação específica para o seu alto rendimento. Tudo bem, é interessante a questão da conscientização, sustentabilidade, mas, cara, ali é uma Olimpíada. As pessoas precisam seguir a nutrição que elas já estão habituadas, né? Como é que vai ter alto rendimento assim, cara? Não, e volto a dizer, a discussão não é se tá certo ou se tá errado. A discussão, a minha irritação é assim, impor. Eu chegar lá e falar assim, não, é o seguinte, não tem porque como, a nossa sustentabilidade é para um mundo melhor, mas um mundo melhor para quem? Eu treinei com aquela situação. Cara, assim, é legal, acho que é importante trazer isso, a Olimpíada tá na mídia, tá em voga, todo mundo tá vendo, vai influenciar, vai trazer um pouco mais de consciência para as pessoas, ok. Só que assim, cara, naquele momento em especial, os atletas precisam do quê? Do conforto, daquilo que eles estão acostumados para poder ser o melhor naquela prova. Para performar. Então tu não muda o cardápio do cara assim automaticamente, sem saber se ele vai estar habituado àquilo ou não. Não pode. Se para nós que somos simples mortais, entendeu? Já muda, cara. Tu não vai comer antes de uma prova uma alimentação que tu não tá acostumado, porque tu não sabe o que vai acontecer contigo no outro dia, se teu organismo vai reagir de alguma forma. E aí eu te pergunto, tu é vegetariano, tu fez uma adaptação, não foi da noite pro dia, né? Cara, e não foi uma coisa que me impuseram. Eu busquei esse novo hábito por uma questão ideológica, de princípios, que pra mim são importantes, entendeu? Mas não foi do dia pra noite, a partir de amanhã, não. Teve um trabalho, até porque, cara, teu organismo muda, Santi. Tu imagina hoje, Santi, tu me convidar pra comer um churrasco na tua casa. Só pode comer aquilo no outro dia, eu vou sair pra correr contigo. Cara, eu não vou conseguir nem dormir. Eu vou ficar sentado numa cama, não vai digerir. Fazer uma adaptação é uma situação. Ok. Agora, Gui, vamos comer um churrasco hoje, amanhã nós vamos correr uma maratona. Não, eu mato o cara. É impossível, cara. Meu organismo não tá acostumado, cara. Claro, talvez um maratonista também não comeria um churrasco e correria a maratona. Assim, mas ele não deixaria de comer. Não, hipoteticamente falando, cara, o organismo dele não vai entender aquilo ali. Vai ser uma agressão pro organismo dele. Entendeu? Então, por mais que tu consiga repor os carboidratos, proteínas que tu precisa com uma alimentação vegana, vegetariana, que é possível sim, só que o organismo dele, psicologicamente, vai entender o seguinte, cara, aquilo ali não supriu a minha necessidade. Ele vai pra prova pensando assim, cara, tô com fome. Exatamente, tô fraco. Então tô com fome, não vou conseguir performar bem. Vai acontecer isso, cara. E se é uma noite de sono, o que acontece? Basta, tu tá pensando, mas, cara, às vezes a gente dormindo numa cama boa, a gente não dorme bem, a gente acorda indisposto, não dormir bem. Tu imagina um cara dormindo numa cama de papelão. Duro que é um pau. Sem ar-condicionado. Não, cara, não. E assim, como, sustentabilidade, vou fazer. Ok, gente, nós precisamos. O mundo precisa. Mas pode ser nos outros 330 dias do ano. Naqueles 35 dias da Olimpíada, poxa, pessoal, o cara tá ali pra performar, ele quer o melhor, a gente tem que dar as melhores condições possíveis, porque também não adianta, né? Um LeBron James daquele 2 metros, uma cama daquele tamanho. Com o dinheiro que ele ganha, né, com o luxo que ele deve ter na casa dele, a Vila Olímpica é simples, mas assim, tudo bem prover o que é o mínimo indispensável. Né? Uma cama ortopédica pra ele, pelo menos uma refrigeração no quarto para que o cara tenha esse conforto. Inclusive a gente até comentou sobre aquele italiano que ganhou medalha de ouro e o cara bateram uma foto e ele tava dormindo na praça. Debaixo de uma árvore ali, deitadinho na grama, porque o cara não conseguia dormir no alojamento tão quente que era. Assim, cara? E não é só o LeBron James, todas as modalidades. Não, todo mundo sofreu. Independente se é o cara mais simples ou o cara com mais dinheiro na vida comum dele, mas a vila tem que deixar, né, o mínimo indispensável. Exato, cara. E por que ficam na vila? Para também ter essa proteção. Claro, tu precisa de concentração, tu tem que concentrar, tu tem que estar focado só naquilo ali. Tu não foi para Paris para fazer turismo, né, como atleta. Então tu vai se deixar distrair, não, tu vai ficar concentrado até o momento da tua prova para ter o melhor rendimento possível.
Então a Vila Olímpica tem essa finalidade, entendeu? Sim. Todo mundo tá ali buscando o mesmo objetivo. Só que, né, tu tem que ter condições, né? Agora, as pessoas não estavam conseguindo se alimentar bem, estavam tendo que ir no mercado comprar uma alimentação extra campo ali, por assim dizer, para poder tentar suprir o que precisam. Cara, isso aí é absurdo, cara. Aí acaba que a delegação americana de basquete foi pro hotel. Exato. Entendeu? Não ficaram ali, entendeu? Então, assim, existem algumas coisas que são fora, que precisam ser, né, contornadas. Sim, exato. Mas a Vila, ela serve mais para uma proteção. Tu imagina as brigas rivais, nossa, assim, de seleções, e aí vem um bêbado lá que tava bebendo desde manhã e enche um saco, importuna um atleta. Tu imagina o que acontece. Mesmo que não ocorra uma violência, aquilo ali tira uma concentração, te ofende, acaba, sabe? Então, assim, ó. E as provas são milésimos de segundo, Imagina, a gente viu a prova ali dos 100 metros rasos, os caras ganharam na fotografia, né, cara? Nem sei dizer o que passa na cabeça do cara que ficou em segundo lugar. Deve dar uma indignação, né? Não, porque, imagina, cara, não dá nem pra mensurar. Para você que não viu, vale a pena, tá? 100 metros rasos masculino. Doloroso. Todos os 8 atletas da final chegaram com menos de 10 segundos. Isso aí foi uma das poucas vezes que aconteceu na história. E os dois primeiros, os dois primeiros... Olha, empataram. Até o cara passou na frente, mas só que por umas questões ali... Enfim, cara, eu não sei. 9,79. E isso é um negócio legal, né? 9,79 eles foram olhar nos milésimos, porque o 9,79 não foi suficiente para ver quem ganhou, quem perdeu. Então tudo isso que a gente tá falando é para dizer o seguinte, cara, cada atleta, cada delegação, cada país tem já um pré-requisito alimentício, de sono, de descanso para poder chegar e ter um alto rendimento. Então as pessoas têm que entender o seguinte, olha, a gente precisa dar, pelo menos, para essas pessoas essa condição mínima. Mínima, não é luxo, é mínimo, para o cara ter a alimentação que ele está habituado a ter. Entendeu? Ó, não estamos discutindo se é melhor ou pior. Não é isso. A discussão é não tente mudar, né? O cara passou a vida dele treinando. E aí tu vai lá e a organização diz assim, não, agora tu muda completamente o que tu estava acostumado. Cara, não se faz isso. Não se faz isso. Para um alto rendimento, o cara precisa... seguir aquilo que tá dando certo durante todo o treinamento. Tu não vai mudar isso um dia antes da prova, cara. Não mesmo. Entendeu? Pô, eu lembro de uma corrida que eu fiz, Santi, há muito tempo atrás. A gente treinava junto ainda nessa época, em Porto Alegre. E resolvemos sair à noite pra comer uma janta lá, uma macarronada. Rapaz, no outro dia eu passei tão mal. Imagina, não tava acostumado a comer aquilo. Um molho e tudo mais. No dia da prova, Santi, socorro, cara. Não dá, não tem a possibilidade disso aí dar problema é grande, enorme, porque cara. O cara não está acostumado. Desregula o teu organismo, né? Então, assim, como? Eu entendo que tem várias questões aí filosóficas, né, importantes para serem discutidas, que devem ser discutidas, mas assim, o fato é, né, o negócio é a imposição para um atleta de alto rendimento que briga por milésimos de segundo. E aí tu imagina assim, tu acha que o Noah Lyles que ganhou os 100 metros, tu acha que ele não faz aquilo repetidamente? Nossa, com certeza. Quantas milhões de vezes? Cara, se ele fechar o olho, assim como o Michael Phelps, né, o maior ganhador de medalha, ele fecha o olho e ele nada da mesma forma que ele tivesse com o olho aberto. Com certeza. Tanto é que aconteceu na Olimpíada, dele ter nadado, ele caiu numa das provas e encheu o óculos de água. E ele ganhou a prova. Exato. Como é que tu explica isso? Cara, porque o cara fez aquilo ali, é mecanizado, o cara sabe, ele conta abraçado, ele cara, sabe. A cabeça dele já pode até se desconectar, porque o corpo já tá tão acostumado a fazer aquilo, que vai fazer no piloto automático. Vai fazer de qualquer forma. Ô, Santi, não mudando de assunto, mas dentro desse próprio assunto, né, a gente tem agora a participação do pessoal do triatlo, né, que vai ter por equipe, que vai nadar no Rio Sena, e teve toda aquela polêmica da despoluição do Rio Sena, tem balneabilidade, não tem... um rio que foi poluído a vida inteira, né? Como o Rio Tietê de São Paulo. E aí? Gastaram um monte aí, cara? Gastaram um monte pra limpar, e aí chove e joga tudo aquilo de novo que é dejeto de... É drenagem, né? A drenagem pluvial, ela vai pegar todo aquele recurso hídrico ali que choveu, a pluviometria, e vai jogar dentro do rio. Vai jogar dentro do rio. Será que tem probabilidade pra isso, cara? E aí fizeram um monte de teste, liberaram um dia depois, né? O masculino atrasou um dia, largou no mesmo dia que o feminino, foi uma confusão, um monte de gente teve atleta dizendo que não quer nem lembrar do que viu embaixo quando passou embaixo daquela ponte, e no final das contas uma das atletas passou mal e tirou a Bélgica da disputa, né, do Mix Relay, que é a terceira prova. Então só para o pessoal entender, tem a prova masculina individual, a prova feminina individual, e depois eles voltam, os classificados, né, não são todos, para dupla de homem e dupla de mulher, eles correm juntos o Mix Relay. É uma equipe. E aí a Bélgica não tinha um substituto,
e aí eles ficaram de fora. Então, porque a menina passou mal por causa dessa bactéria E. coli aí que... Coliformes fecais, na verdade, né? Presentes na água, né? Geralmente, da onde que vem? Origem de esgoto clandestino, né? Eu não sei se assim, né? tem a capacidade de tu conseguir banir tudo isso numa cidade como Paris, né? Conseguir vedar todas essas entradas e tratar esse material. Enfim, eu acho que ideologicamente é fundamental como exemplo. Serve pra gente pensar nos nossos recursos hídricos, nossos rios poluídos aqui do Brasil. Mas assim, cara, para uma Olimpíada, né? Será que isso realmente é o suficiente, né? Então a discussão vai longe, porque no triatlo gerou muita discussão, porque daí o pessoal não aqueceu, eles não reconheceram o percurso, não conseguiram... Faz diferença, né, Sandy? Faz diferença porque, cara, assim, eu vi relatos assim, mas estava difícil para todo mundo. Não, cara. Ok, mas vocês têm que lembrar o seguinte, no momento que tu faz um reconhecimento de um percurso, tu traça a tua estratégia. Óbvio. Então todo mundo ali largou meio que nas escuras, e aí foi na sorte, porque o cara não sabia se ia largar forte a favor da correnteza, se a correnteza era forte ou não, tanto é que teve correnteza, então mudou muita situação da prova. Teve atleta nosso que traçou uma estratégia e não deu certo, teve outros que deram certo, teve outros que não deram. Fez parte daquilo ali que não é o comum. Não. O comum é o cara entrar na água, entrar no percurso de ciclismo, sentir já, né? Entender as curvas, clima, né? Entendeu? Choveu, então muita gente caiu, as mulheres caíram, os homens caíram. Rua de paralelepípedo, né, cara? Rua de paralelepípedo. Sabe que é liso pra caramba aquilo ali, né? Então várias coisas aconteceram dentro do triatlon, mas acho que valeria até um episódio só com certeza, sobre essas polêmicas, né? E assim, Sandy, só pra finalizar, assim, complementar, eu acho que a coisa mais importante mesmo é não ocorrer aquela imposição, né? Exatamente. Em qualquer lugar, qualquer situação da vida, né? Tu tem que entender e respeitar a cultura, de onde aquela pessoa veio. E, pô, cara, tu come carne? Pô, beleza, eu não como, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Tu entende que isso pra ti é bom, eu entendo que pra mim isso é bom, eu te respeito, a gente tá aqui junto tomando uma xícara de café. Qual o problema? Falou tudo, Gui. Respeito e menos julgamento, porque pra julgar, o que tem de cara sentado no sofá dizendo, essa menina aí é ruim, esse cara aí tomando refrigerante, comendo pipoca de micro-ondas. Exatamente, aí falando, esse atleta aí é muito ruim, não sabe das batalhas diárias desses caras. Meu Deus, se fosse só isso. A gente fica por aqui, beijo, galera. Valeu.